Temos que encontrar sabedoria para que possamos nos dedicar e estar em momentos a sós com Deus. Mesmo que nós estamos trabalhando, vai para o banheiro, vai para o pátio, vai para algum lugar. Procure momentos para estar a sós com Deus. Amém? Jejum necessita ser acompanhado de oração, isso é um princípio inquebrável. Ok? Então vamos lá. Princípios. Antes de seguir à frente com a leitura que nós vamos falar agora, quero que dê um conselho importante para vocês. O jejum não deve ser feito com o objetivo de buscar manifestações visíveis e nem sensações físicas da presença de Deus. Ok. Muitas vezes nossa carne anseia por provas tangíveis, mas saiba que se esse for o seu real intuito, você pode acabar frustrado profundamente e o inimigo pode usar isso contra você. Então não jejue para buscar manifestações sobrenaturais. O princípio do jejum não é isso. O jejum é para quê? Quebrantar tua carne. O jejum é para purificar sua carne. O jejum é para te santificar, é para te humilhar. Repita comigo, o sentido original do jejum é humilhação. Então o jejum é para você se humilhar, não é para você se exaltar. Amém? E geralmente quando nós jejuamos, você tem a tendência a sua oração ficar cada vez mais calma, verdade não é? Mais fraca, você fica mais pacífico, você fica mais quebrantado. Amém? Então o jejum é para separação e para humilhação diante de Deus, para buscar o favor de Deus. A Bíblia não nos ensina a jejuar em busca dessas coisas, mas sim jejuar para nos humilharmos e nos consagrarmos a Deus. Entre outros propósitos que serão abordados ao longo da leitura. Portanto, o conselho que jejuamos por amor e não por sensações, por fé e não pelo que podemos tocar, por santidade e não por vaidades. Amém, amém? Então, o jejum é para trazer santidade na tua vida. Ai. Fala, obrigado, Jesus. Porque eu falo para vocês que nós não podemos jejuar para obter sensações ou buscar a abertura do sobrenatural. Porque isso é uma brecha que está dando para Satanás. Isso é uma brecha, porque isso não é bíblico. Ok? Agora eu vou falar para você. Mas quando eu estou jejuando pelo princípio correto para me santificar, Deus ele se manifesta. As manifestações, como ela vai vir, pertence a Ele. Amém? Eu entrei em jejum de 5 dias de algo simplesmente dentro de casa, os anjos ficaram comigo 5 dias me ensinando. Quando chegou do terceiro para o quarto dia, falaram assim, você vai experimentar uma velocidade na tua mente a qual você nunca experimentou em toda a tua vida. Quando eu entrei do quarto para o quinto, pronto. Meu Deus do céu. A pergunta, havia uma pergunta do Espírito, fazia a pergunta. Antes que a pergunta chegasse, eu fosse formada na minha mente, eu já ouvi a pergunta vindo lá do meu interior já. Eu não tenho como explicar isso para você, só quem vive. E antes que a pergunta chegasse formada, já tinha a resposta. Eu já sabia a resposta de tudo. Existe uma dimensão que você tem uma resposta para tudo. Porque você conseguiu acessar a plenitude da mente do teu espírito. Você está vendo e ouvindo o seu próprio espírito dentro de você e consciente. Aleluia, da glória a Jesus. Como chegar nisso, apóstolo? Ensinar você. Prática. Prática. Quando eu estou em jejum, 2 dias de água, meu querido, tu vai falar comigo, eu estou na velocidade, estou lembrando de tudo, lembro de tudo. Fico com uma velocidade violenta. Aleluia. Não precisa nem de café para ficar acordado. Porque depois que você está com a barriga vazia, você fica acordado, verdade, não é? Tem a tendência a não dormir. Ficar mais acordado. Isso aí que é bom. Isto é muito bom. Tua mente vai trabalhar em dimensões e horários que ela não trabalhava. Significa que teu cérebro começa a entrar em uma movimentação nova. Jejuar por quê? Porque renova os neurônios. Simplesmente quando você toma bastante água e fica em jejum, as suas células se renovam. Então significa que cada célula do teu cérebro, eu estou falando da mente, do corpo, ela passa por quê? Uma renovação celular. E quando o seu sangue também está renovando as partes celulares, contaminações estão saindo emocionais, psíquicas, ok? Contaminações da alimentação. Significa que de repente não está mais depressivo. Significa que de repente tu está muito alegre. Que de repente tu está pensando positivo. Que de repente tu está sonhando coisas novas. Aleluia! Por isso que é bom você beber água. Porque a água ajuda o quê? Na regeneração celular. Então o corpo precisa de água para que as células do seu corpo se renovem. Então você tem que jejuar bebendo água. É aconselhável jejuar bebendo água. Alguns jejum que não bebemos água é para vencer a morte. É para vencer momentos de grande embate. Ou é vida ou morte. Causas imediatas, socorro imediato, como o jejum de Esther,
3 dias sem beber água e sem comer. Então, não beba água. São jejum para resposta extremas e violentas e rápidas. É para isso. Então, você leva o seu corpo à morte. Sabe que tem pessoas que morrem 3 dias sem beber água? Que não aguentam? 3 dias morrem. O corpo morre. Tem pessoas que morrem de jejum. Tem pessoas que vão fazer jejum de 40 dias, tentou fazer sem beber. Eu já vi o testemunho de pastores, de pessoas, eu li, tá? Artigos, que morreram em 15 dias. Após morrer, morreu. Morreu. Feche tua boca, não coma nada, mas beba água. Amém? Jejum é barato, não sai caro, te faz bem. Embora o jejum possa desencadear em nossa vida uma dimensão de poder, encontramos com a sua glória, saiba que Deus é quem determina isso, não você. Não é o seu jejum que determina, é Deus que determina isso dentro do jejum. E não apenas porque decidimos jejuar com esse objetivo. Então lembre-se isso de agora em diante. Porque eu vou te ensinar muitos segredos de jejum, então tome cuidado com o que você vai fazer. Tá bom? Então, todas as vezes que Deus fala, sobe o monte para ficar comigo. Amém. Eu subia. Começava os primeiros dias de jejum, normal. Sem ver nada. Normal, minha carne sendo tratada, daqui a pouco começava os rompimentos. As camadas começavam a se romper. Ele me visitava. Mas tive jejum que eu entrava, Deus falou, não é tempo de você entrar nisso. Pare. Não jejum. Eu parava. Bem novo. Eu já entendi a dimensão de poder. Eu já estava jejuando, meu filho, para chegar na igreja e ficar ninguém de pé. Isso dentro da igreja pentecostal, lá do ministério onde o manto desce. Quando chegou no segundo dia, só bebendo água dentro do meu quarto, trancadinho, novinho, 18 anos de idade. Eu falei assim, filhinho, o que você quer ver? Você quer a unção do Benihim agora? Você não tá pronto, não? Vai ter que dar uma certa. Chegava lá, pessoal, começava a pregar todo mundo. Caraca, daqui a pouco começava a fazer uma bolsa legal. Eu recebi esse ministério e ninguém nunca me partiu isso. Eu já tinha isso na minha vida. Só foi agregando uns sons, eu aprendi com muitas pessoas também. Amém? Só que Deus me arrancou muito cedo tudo isso aqui. Falou assim, tu vai pro meio do mato, porque o que eu vou fazer na tua vida é original, meu querido. Você não precisa de cópia. O que eu vou fazer na tua vida é para levantar uma geração debaixo desse manto. E o manto que eu vou tangir na tua vida. Eu falei, meu Deus, mas não tem dia, pai. Então, muitos anos em secreto. Não é fácil. Você pode ficar até louco, tá bom? Pode ficar até louco. Uma das maiores dificuldades de um homem que está levantando uma dimensão dessa é de você viver coisas que você não tem ninguém que consultar. A ninguém pergunta. Estou ficando maluco, só vejo diabo. Então passei a minha vida quase inteira vendo os demônios lutando de noite. Falei, eu estou endemoniado, estou maluco, Senhor. Ele me visitava, você não está maluco, filho? Eu estou te preparando. Então eu já aprendi. Tive que passar guerra para ensinar você a vencer a tua guerra. Eu falei, é assim mesmo, guerreia, peleja, meu querido, peleja. Quanto mais diabo aparece para você, significa que você está vencendo, dá glória. O problema é quando ele não aparece para você. Se você não esbarrar com o diabo de vez em quando, sinal que você está no mesmo caminho que ele, hein? Lembra disso, hein? Tem que esbarrar contra ele. Então, se tu tá no reino e não quer ter guerra, meu querido, com Satanás não tem parceria. Amém, né? Agora, uma coisa interessante, né? Jesus ele entrou em jejum, sendo santo. Se ele sendo santo entrou no jejum, por que você, cheio de pecado, todo pecador, não vai jejuar? Amém? Então, ele santo, por que ele teve que jejuar? Porque ele teve que vencer o diabo como? Naquilo que o homem caiu, na boca. Foi lá pro jejum, para encarar Satanás. 40 dias. Sacrificando o corpo dele. 40 dias. Existe um portal nos 40 dias. Verdadeiramente? Sim! Mas nem todos entram. Eu conheci um apóstolo em Brasília, anos atrás, ele tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade, aquele homem era um libertador, um homem que tinha conhecido esses grandes apóstolos, redes apostólicas que é conhecido. Ele ficou fascinado no ministério, me conhecia, sentava comigo, conversava comigo. Ele falou assim, um dia eu jejuei 40 dias. Não via nada, não ouvia nada. Quando eu terminei o jejum de 40 dias, o Senhor só falou para mim uma coisa para mim. Tenho muitos servos, tenho muitos filhos, mas eu tenho poucos amigos. Só isso. Ele falou que foi a única coisa em 40 dias que Deus falou com ele, que ele pôde saber que Deus falou com ele. 40 dias. E 40 dias eu ouvi isso. Era só abrir a Bíblia, cara. Era só ler a Bíblia. Eu falei, mas isso eu já sabia. Então é sinal que ele não sabia de alguma coisa ali dentro. Mas é verdade. Ouvi um dia um pregador pegar o cara falando assim que estava jejuando terceiro, quando chegou no 13º dia,
Ele começou a dar soco na parede, pegou a Bíblia, jogou, e largou do jejum e foi embora. Eu falei, meu filho, agora que você estava vencendo a carne, é para isso. O jejum manifestou o que está dentro de você. Então parece que tem jejum que você fica louco. Fica nervoso. É isso aí, você está vendo. Ó. Você está vendo o que está aparecendo. É para saltar para fora o que está ali dentro, oculto. Amém, né, mãe? Fala, o jejum, ele vai trazer a luz. Por isso que nós jejuamos para romper a luz. Ele traz luz, ou seja, rompe lugares de escuridão dentro de você. Não consegue bloquear, não consegue tomar decisão da vida. 40 dias de jejum para você, tá, Johanne? Tá, 40 dias. Olha só, parece que é muito difícil, mas não é. Parece que é, mas não é. Quem criou isso foi a nossa própria carne. Primeiro nós vamos ter que trazer uma estrutura de entendimento, depois partimos para dentro do jejum na prática. Começa aqui. Se eu te ensinar aqui, ensinar algumas estratégias, porque o corpo está tão contaminado que ele não consegue jejuar. Então, o grande processo que muitos que vão tentar entrar no jejum não conseguem permanecer é por causa da contaminação do açúcar no sangue. Então, o que nós vamos fazer? Faz um processo de descontaminação primeiro, muda a alimentação durante uma semana, depois, na próxima semana, aí você parte para a água. Acabou. Acabou. E quando você está no jejum, você não pode ficar bebendo água toda hora. Você vai beber no momento certo, na hora certa. Porque pode trazer eu esqueci então o nome do processo agora. O processo inverso, que a água acaba fazendo mal para você. Excesso de água no sangue. Então tomar muito cuidado com isso. Tomar a porção certa. Então, daqui a pouco eu vou dar uma lista de dicas. Quem quer a dica de jejum aqui? Quem quer? Quer que eu fale mesmo? Quer mesmo? Só não coma nada. Pronto. Ai, ai, ai. Ó, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, como resistimos o diabo? 1 Tiago 4,7. Quando começamos a jejuar, o diabo ele perde terreno em nossas vidas. Pergunte para qualquer cristão que vive que teve vitória sobre o poder do inimigo na sua vida, que ele vai te falar que ele teve que jejuar. Não adianta. Amém? Então vamos começar agora. Alguns por que temos que jejuar? Porque jejum ele é um apoio para as batalhas espirituais. Então temos que jejuar como apoio para vencer guerras espirituais. Então, já vou entrar bem direto com vocês aqui dentro disso aqui, tá? Se teve uma coisa que eu tive que fazer na minha vida para vencer Satanás e grandes guerras, foi no jejum. Ter crasta de demônio que só sai com jejum e orar. Então pronto, só sai da sua vida, dos seus caminhos, jejum e oração. O jejum tem o objetivo de trazer o poder espiritual do alto e nos ajudar que os anjos entrem na nossa batalha espiritual. Então, existem anjos que só entram quando você está em jejum. Eles só vêm quando você entra no sacrifício. Pode ver lá o exemplo de Daniel. Os anjos só chegaram quando ele entrou num jejum severo, profundo. Ele conseguiu obter o favor dos anjos para a guerra, porque o jejum dele era para obter o quê? Uma grande resposta da libertação do povo de Israel. Então o arcanjo de Israel, os dois arcanjos de Israel teve que descer. Miguel e Gabriel. Amém, amém. Então um exemplo disso também é o rei Josafá. Quando ele soube que os moabitas vieram para lutar contra ele, fazer guerra contra ele, ele teve que entrar no jejum. Então lá, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1 ao 15. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, que com eles outros moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazoram Tamar, que quer dizer em Rigidi. Então Josafá temiu e propôs buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Ok? Ele apregou. Então jejuou e pediu socorro do Senhor, etc. Então o Josafá ele fez o quê? Partiu para o jejum com todo Judá. Então literalmente eu quero falar para vocês que tem batalha na tua vida, que elas não caem imediatamente no jejum, mas elas caem no decorrer do tempo. Então, não jejue e fique frustrado. Fiz jejum para derrubar isso, para isso mudar a minha vida, para a minha vida sentimental, meu casamento, isso aqui. E não mudou. Meu querido, tem coisa que é tempo. Tem jejum que é 1, 2, 3 anos jejuando até romper. Desculpe, mas é verdade. É verdade. Quanto jejum de 40 dias eu subi no monte para fazer? Cada um foi pegando uma intensidade, fui pegando intensidade. É processo. Fala, jejum é para toda a vida. Então o jejum não é uma vez ou outra, é uma prática, é uma disciplina constante. Nós estamos jejuando, estamos vencendo. Estamos jejuando, estamos vencendo. Aleluia.
Irmão, tem graça que Deus vai dar para pessoas aqui dentro, que você vai ter um voto de jejum dentro da semana. Isso aí, daqui a 3 anos, tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Olha só. Outra coisa, preste bastante atenção. Tome cuidado, porque achar que pessoas que só jejuam 40 dias direto que vão conseguir um grande favor de Deus. Muito pelo contrário. Tem pessoas que em 3 dias têm um favor que nem pessoas que jejuam 40 dias conseguem. Fala, graça! Mas vamos falar um pouquinho sobre jejum. Por que jejum é tão importante? De tudo que você já conhece aqui sobre jejum. O jejum, ele quebra o jugo da carne. Amém? Ele é ferramenta para disciplinar a tua carne. Tirar bloqueios que impedem o teu espírito. Então, se você tem um espírito impedido, você tem uma unção bloqueada. Se teu espírito não é livre, tua unção também não é livre. Você vai fazer muita força para liberar a tua unção. Quanto mais livre você é, quanto mais liberto você é, você não tem força, não precisa fazer mais força. Ela flui. É assim, não é, pastor? A gente só não deixa fluir? Só deixa fluir. Então deixa fluir. O jejum, ele vai disciplinar sua carne. O jejum potencializa a unção. Yes. E não. Fala sim e não. Há momentos que sim e há momentos que não. Há momentos que o jejum ele faz o efeito reverso, de acordo com o propósito ou processo que uma pessoa está. O jejum ele é sim e não. Não coloque sobre o jejum como se ele fosse o gerador de unção na sua vida. Que você vai tropeçar nisso. Muitas vezes eu jejuava para ministrar, para pregar, e Deus me cortava. As coisas não aconteciam. Não aconteciam. Eu pregava a palavra, parecia que estava seco. E eu não conseguia ter liberação de espírito. Quem já passou por isso aqui? Já passou por isso? Já? Quem já passou por aqui? Isso aí. Levanta a mão assim para mim, faz assim. Você também? Todos os pregadores já passaram isso? Você não tem. Você não consegue. Você pregou e foi embora. Tu ficou até decepcionado com você mesmo. Fica frustrado, fica, bispo. Ele jogou 2 dias para pregar a palavra, achou que ia acontecer a coisa, não aconteceu? Não adianta nada. Tu falou, coitado de mim, né? Sabe por quê? Porque o jejum, o propósito dele não é produzir unção em você. O propósito dele é quebrar sua carne, o jugo da sua carne. O propósito dele é libertar você. É uma ferramenta de libertação. Porém, quando jejuamos, podemos ter mais liberação da nossa unção, que ele já nos deu. Também dentro de um propósito de jejum intenso, você pode receber mais unção? Pode. Esses dias eu recebi tanta transição de unção na minha vida, eu mudei completamente. Eu estou mudado. Visitações profundas. E foi os dias que ele mais falou para mim comer. Não deixou jejuar. Mas a minha alimentação, ela é jejuada. Vocês estão me entendendo? É uma alimentação jejuada. Querendo ou não, é um jejum eterno de Daniel. Vocês estão me entendendo? Mas, meu querido, presta atenção. Não pense que isso é não. É algo específico. Coisa específica. Tá? Porque até a própria frutinha, tu vai fazer um jejum comendo frutinha, Deus vai ter que tirar a frutinha de você. Porque essa fruta está te atrapalhando. Essa comida está te atrapalhando. Às vezes o que eu como me atrapalha. Ele não quer que eu como. O Senhor fala, tu vai ficar em jejum. E ponto final. Eu tenho que ficar em jejum. E às vezes o jejum, quando nós entramos, é para que o jejum? Às vezes ele já está te privando, te preparando para suportar pressões de guerras, de lugares que você vai fazer a obra de Deus. O jejum e aquele processo tratou da dimensão da tua carne, já te preparou para suportar a guerra. Então, no momento que nós vamos entrar na guerra, Deus fala, não coma. Não come nada nesse dia. Você está em batalha. Então a sua carne, ela precisa estar livre. Ela não pode ficar cansada, comendo, não pode ficar distraída, porque você está em batalha.
Então, jejum nós vamos entrar, vamos falar muito de jejum na escola de oração. Amém? Mas voltando aqui o assunto para vocês. É e não é. Por quê? Porque havia muitos momentos que eu não conseguia jejuar, estava passando processos muito difíceis na minha vida, que Deus estava me quebrantando. E depois que eu cheguei no momento certo, aquele quebrantamento, aquele tratar de Deus na minha... Não estou falando quebrantando quando você está quebrantado aqui chorando. Deixa eu voltar aqui. Deus estava me quebrando. Amém? E eu não conseguia jejuar, não conseguia orar, não conseguia nem meditar. E às vezes meditava pouco. Porque Deus está quebrando meu orgulho. Para mostrar, não é o que você está fazendo, é o que eu estou fazendo em você. Porque tem muita gente que sabe orar, mas não sabe deixar Deus orar através dela. Deus trabalhar através dela. É o que Ele está trabalhando através de tudo que Ele te deu graça para fazer. Graça para meditar, graça para orar, graça para jejuar. O importante é se a presença está ali. Vocês estão me entendendo? A presença, a comunhão com a presença. Porque às vezes nos tornamos orgulhosos pelas disciplinas e ferramentas que usamos. Oh, sou muito bom para orar, sou muito bom para jejuar, sou muito fera na meditação, da pregação, sou um grande pregador. E você cai. Daqui a pouco tu não é nada, tu aprende que não é nada. Está entendendo? Amém? Amém? Falo, é o acesso à presença. Nas múltiplas formas que ela vem. Amém? Deu para entender ou não? Amém. Respire bem fundo. Continuando com você. Jejum. Então, muitas vezes não estava em jejum em nada. Quando eu ministrava, vi uma unção tão gloriosa, tão poderosa. Eu falava, Senhor, eu consegui orar, eu consegui jejuar, eu ficava lá chorando, não, está caindo isso tudo, Senhor. Senhor, por causa do seu chamado, eu te dei uma palavra, eu vou cumprir, eu vou vir, eu vou descer, eu vou fazer tudo que eu determinei na terra, do que eu falei para você. Mas faça a tua parte e não se glorie disso. Let's go? Então, continue aplicando jejum, aprendendo a jejuar para quebrantar a tua carne, para não bloquear a sua unção. O jejum desbloqueia o nosso espírito para operar em mais unção, para receber mais unção. Mas ele não te dá mais unção. Amém, amém? É só uma ferramenta, não é uma fonte. Vamos continuar? Princípio do reino. Lê para mim, Larissa, aí, princípio do reino. Página 60. Estou falando sobre jejum. Deus não brinca com os sacrifícios de ninguém. Tudo que fazemos por fé e renúncia, por amor ao reino de Deus, traz recompensas do alto. O jejum declara aquilo que somos na carne, mortos, mas vivos para Cristo no Espírito. Chamamos de vontade aquele ímpeto de querer comer algo específico, como arroz, feijão, bife, batata frita, e isso está associado às emoções e aos desejos. Do mesmo lugar que vem a vontade, de onde sentimos o desejo de comer algo específico, vem também os desejos que contaminam a carne, como a cobiça, o adultério, a ganância, a soberba, o orgulho próprio, etc. Então, aqui é só um princípio, tá? Que do mesmo lugar que produz o desejo de comer algo específico. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É todo dia que você quer comer a mesma comida? Tem dia que eu enjoo de legumes, tem dia que eu enjoo do que eu estou comendo. Alguém tem que fazer que use de uma outra forma para mim. Então, graças a Deus que sempre tem alguém diferente lá fazendo a comida. É a mesma coisa que eu como, porém de uma forma diferente. Senão eu enjoo. Ok? Então, a pergunta é... Então você tem um desejo diferente, não é só a fome, correto? Fome é uma coisa, que é produzida por um hormônio, beleza. Porém, o desejo é a natureza do que está na sua carne. Do que você quer. Do que você quer sentir na boca. O cheiro que você quer sentir. É da onde vem o pecado? Da onde vem o desejo sexual? Lascívia, cobiça, adultério, raiva, tudo ali. Então, quando aprendemos a dominar a nossa carne através do jejum, você pode ter certeza que você começa a dominar a si mesmo, tua própria natureza humana. Por isso que o jejum é tão importante. Amém, amém? Amém. Outra coisa é semeador de fogo. Para você que está online me assistindo, da Escola de Unção, e outros são do semeador de fogo. Atenção nisso aqui que eu vou ensinar para vocês.
Amém? Fala o jejum. É uma das disciplinas mais importantes para a sua vida. A prática intensa dele vai trazer libertação de iniquidade na sua vida. Quando você deixa de jejuar, você perde uma coisa na sua vida. E se você perder essa força que existe na dimensão do seu espírito, alma e mente, você tem um discernimento no espírito, você tem discernimento na dimensão da alma com a sua mente. O Senhor me ensinou num jejum que eu estava numa velocidade, a minha mente estava numa velocidade. Fazia 5 dias que eu estava em jejum em água, e um anjo do Senhor apareceu a mim em espírito e falou para mim assim: a sua mente vai hoje entrar num aceleramento que você nunca viveu. Eu ouvi ele falar isso. Quando bateu o 5º dia, eu entrei. Eu ficava deitado e a pergunta saltava de dentro do meu espírito para a minha mente, eu ouvia. Quando a pergunta ainda estava sendo processada. Irmãos, eu não sei explicar isso para você, não tenho uma lógica humana aqui como falar isso. Como é que isso acontece? Isso aqui acontece porque você está num estado de espírito. A pergunta vinha. Quando a pergunta estava chegando, eu sentia ela dentro de mim chegando, eu já tinha a resposta. Eu já ouvi a resposta de Deus. É isso. Qualquer coisa que você me falasse, perguntasse, eu já sabia a resposta. E às vezes, antes de você me falar, eu já te dava a resposta para você. E eu estava aqui em jejum, eu ia na rua, fazia as coisas de casa, comprar alguma coisa. Imediatamente, eu não precisava pensar mais nada. Eu já andava 100% no discernimento. É isso que tem que comprar, é isso aqui, eu tenho que ir ali, aqui, aqui e aqui. Pum, 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 e voltava. Você não fica perdido. Tua mente não tem dualidade. Porque você está mortificado nos desejos. Então, o discernimento, ele sabe tudo que tem que ser feito e ponto final. Quando as pessoas comem o que querem, ela perde o discernimento até da vontade de Deus na vida delas. Pode ler muita Bíblia e saber muita coisa, mas se não jejua, bloqueia o discernimento. Não só bloqueia o discernimento, bloqueia a força que ele tem de conduzir você para o lugar certo. Falo, discernimento é o poder de Deus. É um dos poderes de Deus. Fala, é uma virtude, é um dom. Aleluia. E é uma faculdade natural que você tem. É um poder de Deus, porque às vezes ele vem sobre você como o poder de Deus para você discernir algo e fazer algo no mundo espiritual. Às vezes ele vem como o dom de discernimento de espírito, de anjos, de espírito humano, etc. Mas o discernimento também vem como algo natural, como uma faculdade natural sua. Ele é uma faculdade natural sua, que você tem que usá-lo. Let's go? Você gravou isso aqui? Então aprenda muito bem. Até na unção, quando você não tem santificação no jejum, você pode ter muita unção, mas se você não tem discernimento de como aplicar e se mover com ela, muitas coisas dela se perdem, você não usa. Se perde, você usa errado. Quantas vezes eu passei nisso? Me arrependi e falava, poxa Senhor, era para mim ter usado aquela unção daquele jeito. Eu me arrependi, porque eu não discerni na hora que era para fazer com aquela unção. Então, em muitos momentos, você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir discernir o que é para fazer com a unção. Às vezes você vai sentir a unção, olha só, sentidos da unção. Quando o Espírito Santo está te enchendo de unção, você sente ela. Ela começa os seus sentidos com o tempo vai se liberar. Ela é tangível, a unção tangível. Eu quero que você entenda que jejuar vai ter que ser entendido dentro de você com o coração, não só com a sua razão. O entendimento vai ajudar que o seu coração aceite o jejum como uma grande bênção para a sua vida. Enquanto o seu coração ainda luta, fica muito mais difícil para a sua mente ser purificada na questão do jejum. Agora, quando o seu coração decide algo, quando você decide algo de todo o teu coração, ninguém muda a sua opinião, verdade, não é? Quando você decide um lugar, fazer uma coisa do seu coração, irmão, difícil é parar uma pessoa quando ela decide algo aqui.
Porque vem do íntimo das suas decisões, suas emoções, seus sentimentos, do mais poderoso lado do seu ser, é o seu coração. Ali está o seu espírito. Então Daniel, ele decidiu com o coração que ele não comeria as iguarias do rei. Mas ele pediu um período de 10 dias para jejuar, comendo somente legumes. Esse é um tipo de jejum, aquele que você só come vegetais. Então Daniel, ele recebeu isso de Deus. Já começa o segundo passo, que Elohim, o Deus, concedeu graça, concedeu favor. Ele concedeu o favor a Daniel, a fim de que o oficial do rei ouvisse ele. Então você tem que entender que o jejum, ele abre favores em áreas da sua vida que outros nunca vão ter. Mas você que jejuar, você vai ter. Um dos princípios fundamentais do jejum é o favor divino. O jejum vai ter que ser entendido no seu coração, não só como uma prática religiosa. Muito mais do que isso. Não só como algo para obter o favor divino, é muito mais do que isso. Alguns têm a prática do jejum como uma penitência para o corpo e repúdia de si mesmo. O jejum, ele não tem esse papel de fazer você ter repúdio do seu corpo ou abnegar o seu corpo e rejeitar o seu corpo. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das religiões orientais também, elas têm um jejum como uma abnegação, uma mortificação da carne num sentido de desprezo do corpo humano. Mas o jejum para nós cristãos, conforme a Bíblia nos ensina, é muito mais do que isso. É aprender a valorizar e amar o seu corpo em santificação.